Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do PerformaCast. Hoje eu tô com um convidado muito especial, tá falando direto lá de Porto Alegre. Conheci o Marcos Rossoni lá num treinamento, numa formação de mentoria lá no Sebrae. E fiquei encantado, né, porque ele fala muito de liderança, ele desenvolve líderes, desenvolve mentores, né, e eu tive uma boa experiência lá nesse treinamento que eu participei com ele. E eu tô trazendo aqui, né, como uma grande novidade, né, Marcos, o lançamento de um livro, né, então eu queria já começar falando sobre isso. Queria que você se apresentasse para a turma aqui, né, e a gente já fala aí já dessa novidade aí, que eu fiquei muito feliz de ver o lançamento do livro. Bom, Kildo, primeiro quero agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar conversando contigo. Aquela experiência que a gente teve lá em Minas foi muito legal, eu lembro que a gente fez uma entrevista também e me marcou, espero que essa seja tão legal quanto aquela outra para quem está assistindo. Quem eu sou, né? Estou à frente da SBDC, que é a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental. Já estamos aí com 18 anos. Mais recentemente saiu o nosso spin-off, que é para trabalhar com tecnologia, que é a Aura Exo. Ela também tem como premissa atuar internacionalmente. A gente está com essa expansão internacional. Já estamos atendendo, já temos experiências na Holanda, com algumas iniciativas na Holanda, Estados Unidos, mais recentemente estamos com um projeto grande em Moçambique, agora entrando em Angola. Então, iniciamos esse projeto de internacionalização. Eu sou doutor em psicologia social e comecei a minha trajetória na contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis, fiz uma trajetória nos últimos 20 anos, onde se resume em terminar um doutorado em psicologia social e estou começando um doutorado em gestão estratégica. Eu tenho 3 livros, esses 3 livros publicados, que são 2 sobre mentoria, agora mais recentemente, que é esse que nós lançamos a semana passada, é o Adaptabilidade, que é um modelo integrativo de transformação organizacional. Eu acho que é um belíssimo livro para ajudar a enxergar a transformação como uma travessia que todas as organizações de qualquer porte, de qualquer segmento, passarão. E estou finalizando um 4º livro, porque esse Adaptabilidade já estava 1 ano para ser lançado, então nesse período consegui avançar bastante com o Liderança Transformacional, que é um radar multidimensional de avaliação dos níveis transformacionais de um líder. Acho que é um bom tema para a gente estar falando aqui junto com o livro Adaptabilidade. Marcos, sensacional, parabéns aí pelos livros, né, pelo trabalho. Quero agradecer também, você agora é nosso colunista, nós vamos ver as suas matérias, né, falando sobre esses assuntos. Então, e quem é gestor, quem gosta de liderança, vai poder acompanhar agora os artigos, né, que o Marcos está escrevendo para a gente aqui no portal Play Negócios. Já tá para sair aí, né, eu já vi aqui nos bastidores aqui, ficou muito legal o artigo. E aí é uma oportunidade, né, de quem está aqui assistindo ou nos ouvindo aqui, ter contato com esse conteúdo, né, porque eu acho muito legal, né, o tema que você traz, liderança, né, e que é para grandes empresas, é o que a gente vai debater aqui nesse episódio, mas que se aplica a pequenos negócios, a pequenas empresas, porque acaba que o comportamento é o mesmo, né. Claro que quando você está na frente de uma grande empresa, uma grande corporação, o risco do erro é muito grande, o pequeno tem mais facilidade de corrigir o erro e tudo, mas o comportamento, né, do líder ali, eu acho que vai fazer total diferença nessas decisões e no crescimento da empresa dele, sair de pequeno para uma empresa grande. Então, Marcos, vamos falar um pouquinho, né, aí dessa questão de como que um líder pode crescer a sua carreira, né, e aí eu faço até um paralelo te perguntando, né, para você crescer como mentor e chegar no topo, onde que você treina essa alta liderança, como que você passa essas dicas para quem está nos ouvindo aqui, assistindo, né? Como que ele pode desenvolver a liderança dele e como que ele pode almejar um cargo maior, né, dentro de uma gestão de uma grande empresa? Bom, vou começar, estou aqui pensando por onde eu vou começar esse caminho. Eu acho que tem nesse livro que eu estou finalizando agora, eu comecei o primeiro capítulo falando sobre ambição.
e desmistificando a ambição, porque a ambição tem uma conotação um pouco pejorativa para algumas pessoas. Eu acho que eu quis fazer o exercício da gente limpar isso primeiro, porque tem a ganância, que aí seria lá aquela ambição pejorativa, né? Mas tem aquela vontade de prosperar, e a intensa vontade de prosperar é uma bênção. As pessoas que têm, elas conseguem querer chegar num outro lugar. E por que eu estou falando isso? Eu recentemente assisti uma palestra da Assa Fumo. A Assa Fumo é diretora da academia lá da eletricidade de Moçambique, uma das empresas que a gente trabalha lá. E assistindo uma palestra dela, ela é uma visionária, uma pessoa que é mãe solteira de dois filhos, num país que o machismo é muito maior do que o nosso, chegou na posição de diretora e está se preparando para novos voos. E ela falou assim: o primeiro passo para saber se uma pessoa vai ser bem-sucedida é conversar com ela sobre qual é a visão de futuro dela. As pessoas bem-sucedidas, elas têm mais clareza na visão de futuro, elas sabem falar sobre para onde elas estão indo, qual é o lugar de chegada que ela está buscando. Mesmo que ao longo do caminho ela vá lapidando e vai modificando isso, ela tem uma visão para onde ela está indo. Esse é o primeiro ponto. Mas tem gente que tem essa visão e que mesmo assim tem muita dificuldade de conseguir. Ela disse: a segunda pergunta que eu faço é sobre como ela está aplicando os recursos dela em relação à visão. E aí o que ela traz como recurso? Ela diz: bom, o primeiro recurso que a gente tem é o dinheiro, é o mais simples dele. Como que eu estou aplicando o meu dinheiro em direção à visão? Eu estou reservando, porque eu quero chegar num lugar de liderança top, mas eu estou investindo em desenvolvimento, treinamento, idioma, né? Eu estou construindo, investindo meu dinheiro nisso. O segundo é o tempo. Eu estou investindo meu tempo nisso, né? Muitas vezes a pessoa está querendo chegar no lugar, mas tu olha o calendário dela do mês ou do semestre, pouco ela investiu de tempo para conquistar o objetivo. E ela disse: isso aqui é um termômetro enorme. Quando a gente olha para a pessoa e a pessoa está investindo tempo e está colocando o dinheiro nisso, já dá para dizer que ela está com meio caminho andado. Dificilmente uma pessoa que põe tempo no que quer não consegue. Claro que tem que ter disciplina, precisa ter constância, nem sempre acontece no tempo que a gente imaginou, mas esse é o segundo recurso relevante. O terceiro é rede de relacionamentos, networking. Eu estou usando a minha rede de relacionamentos a favor da minha visão, eu estou construindo uma rede de relacionamento que favorece a minha visão, e, aquilo me pegou, eu saí daqui pensando quando eu assisti a palestra dela. E o quarto que ela trouxe, que é disruptivo, ela disse os problemas. O problema é um recurso subestimado. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma organização, quem que é valorizado? Quem resolve problema. E as pessoas fogem de resolver problema. Então ela disse assim: se eu quero uma carreira executiva, eu preciso resolver os problemas da organização. Eu preciso gostar de encarar problemas complexos e deixar legado. Porque quando eu deixo o legado, eu vou construindo uma trajetória de sucesso. Eu acho que isso independe da liderança. Acho que a liderança tem uma complexidade maior, porque a liderança tem algumas competências que têm a ver com o relacionamento com outro ser humano. Eu costumo dizer que o caminho para a liderança é quase o mesmo caminho para o desenvolvimento espiritual. A gente tem que ir se trabalhando emocionalmente para ter equilíbrio, para ter serenidade, para ter ética, para ter generosidade, para se livrando das coisas do ego, né? Porque tudo isso, de alguma forma, não me permite me desprender e dar atenção para as outras pessoas. Marcos, sensacional essa percepção aí da visão do futuro, né? Eu achei fantástico. Quando ela trouxe a questão de como que lida com dinheiro, com o tempo, dá pra gente já selecionar muita coisa aí, porque a gente observa que a pessoa quer muito, mas se ela não tá dedicando tempo e dinheiro ali, ela já tá andando devagar. Pelo menos devagar ela tá indo, né? Sim. E essa parte do problema eu achei fantástico, porque assim, é muito natural a pessoa num ambiente corporativo aí, ela fica esperando alguém resolver o problema, né? Às vezes jogando a batata quente pra outra pessoa e tudo. E quando a gente tá num ambiente que você vê que a pessoa pega o problema pra ela e ela pega pra resolver,
aquela pessoa, assim, ela vai perder o sossego dela, né? Porque se assumir um problema, você vai ter que entregar a solução, ou então você vai ter que falar que não deu certo, né? E realmente tira a tranquilidade da pessoa. Mas, se ela resolve aquele problema, ela acaba ganhando mais uma oportunidade ali, ela ganha uma credibilidade, né? Sim, se desenvolve, porque o problema é o que nos desenvolve. No livro Adaptabilidade eu falo isso. Nós, seres humanos, só somos o que somos porque a gente se adaptou a situações difíceis, ou seja, se adaptamos aos problemas. É a partir dos problemas em que a gente se transforma, que a gente se modifica. No caso de uma carreira executiva, é através dos problemas que a gente se fortalece. Quando, por exemplo, a pessoa ganha uma nova posição, ela está cheia de problema, porque ela não sabe resolver aquilo. Mas se ela encarar aquela situação, ela começa a aprender, aquilo passa a fazer parte do portfólio dela, aquilo vira experiência. E experiência é a habilidade em resolver algo que era difícil antes. Nossa, sensacional. E vamos pensar o seguinte, né? No ambiente corporativo, né, onde que você está fazendo uma mentoria, né, um trabalho ali de consultoria ali, eu fico pensando o seguinte, às vezes tem uma pessoa ali que está assim, destacando bastante e tem ela, só que ela está limitada ainda no ambiente dela ali de liderança. Ela não é ainda o topo, ela tem possibilidade um dia de chegar ali. E às vezes ela fica se sentindo, não, estou fazendo mais que outra pessoa, estou fazendo mais que outros, estou assumindo mais problemas. E não tem o reconhecimento, né? Porque às vezes a primeira coisa que ela quer é ganhar mais, né? Mas a empresa tem um plano de carreira ali, principalmente quando a gente fala de grandes empresas, isso costuma estar muito bem definido, né? Não tem como você passar aquela pessoa para um passo acima, e não é o momento, né? Não tá no momento certo, né? O que você passa ali para essa pessoa ter essa sabedoria de saber que, por exemplo, você, como gestor, às vezes você olha para aquela empresa e fala assim, ó, dentro de tanto tempo essa pessoa vai mudar de cargo e tudo, mas a pessoa, para ela, talvez isso não está claro e talvez não é divulgado para ela, porque tem toda uma estratégia, né? Isso acontece, né, no mundo aí das grandes empresas. Como que você observa esse E cenário? acontece das empresas perderem talentos por não comunicarem bem também. Eu acho que é uma via de mão dupla, acontece em pessoas ansiosas, despreparadas e forçando posições. Isso é muito comum nas gerações mais novas. O jovem, e principalmente o jovem de hoje, ele quer velocidade e às vezes não tem paciência e fica andando de lado, fica trocando de uma empresa a outra e não constrói uma verticalização. Acho que esse é um problema dos jovens. Muitos jovens não querem assumir posições de liderança, né? Acham que isso vai desequilibrar a vida e, na verdade, trabalham igual, só não colhem os frutos de uma ascensão em que poderiam assumir e do próprio desenvolvimento. Então, tenho algumas ressalvas em relação a isso, acho que depois a gente pode até explorar, mas eu acho que tem uma máxima aqui que eu gostaria de trazer, que é: ninguém trabalha para empresa alguma, as pessoas trabalham para si. E a empresa é o meio, ou o meio que eu escolhi ou que eu consegui, ou para realizar meu sonho ou para pagar minhas contas. Tem gente que trabalha para fugir dos problemas, ou seja, ele trabalha para pagar as contas. Tem gente que trabalha para se realizar. Tem gente que trabalha na empresa que conseguiu. Se tivesse outra, ele saía, mas já que não tem, ficou aqui. Tem gente que trabalha que nem escolheu. Acho que a primeira coisa é estar preparado para estar na empresa que tu quer, ou seja, eu preciso estar no lugar que eu gostaria de estar, fazendo o que eu gostaria de estar, então se preparar para isso e indo atrás da minha visão, porque dali eu tenho muito mais motivação para fazer. Bom, voltando ao tema da estar pronto, acho que tem como eu te falei, uma via de mão dupla, porque cada vez mais a gente tem discutido com as organizações a importância de entender que a pessoa está ali para trabalhar para ela e eu preciso ajudar ela a enxergar os próximos passos de carreira. Então, na avaliação de desempenho, precisa também ter não só um feedback em relação ao que ele precisa melhorar, mas eu preciso ajudar a organizar a mente dele para enxergar os próximos passos, para ele enxergar dentro da própria organização quais são os caminhos que ele tem, o que ele pode fazer, o que está faltando. Eu tive um mentorado meu, que trabalha numa empresa, numa indústria automotiva de grande porte. Faltava ainda umas 4 sessões, ele veio me dizer que estava saindo da empresa, que ele tinha sido convidado por um headhunter para assumir uma posição num cargo maior numa empresa menor.
e ele ia para a posição. E aí o que ele me disse? Quando eu contei para o meu diretor puxou uma carta e me disse, olha aqui, ó, estava tudo previsto para no próximo mês tu assumir uma posição equivalente aqui na empresa. Quem perdeu? Os dois. Ele perdeu porque foi para uma empresa menor, deixou de fazer a construção, mas a empresa perdeu um talento que estava pensando, ele estava no plano de sucessão, estava pensando, ele assumiu uma posição maior. Então, esse diálogo, ele é importante. Eu acho que aqui eu tenho que aprender a lidar com a ansiedade, mas eu preciso provocar diálogos. Se eu sou líder com meus liderados, se eu sou um liderado, eu preciso provocar esse diálogo com o meu líder. Agora, para provocar esse diálogo, eu preciso entender que uma cadeira, uma função, ela tem 3 tamanhos. O primeiro tamanho, ela está larga, ou seja, a cadeira, eu cheguei numa cadeira, ela está sempre larga. Eu não posso chegar numa posição e achar que eu já estou bom para aquela posição. E, normalmente, as posições já de primeira liderança são posições de mais ou menos 3 anos. Isso é uma média de mercado. Tem gente que vai subir antes, tem gente que vai subir depois, tem gente que nunca vai subir. Mas a gente poderia dizer que eu tenho da hora que eu entrei até 3 anos para transformar essa cadeira numa cadeira apertada. Então, o primeiro estágio é a cadeira larga. O que eu faço no estágio da cadeira larga? Eu preciso pensar sobre quais são as competências que são desta posição e que eu preciso adquirir. Isso vale conhecimento, habilidades e atitudes. E relacionamentos dentro dessas atitudes, eu preciso me relacionar com os meus pares, adquirir estatura daquela cadeira, tamanho para aquela cadeira. Então, eu preciso entender qual é o fit dela. Então, é o segundo estágio. Aí eu estou no segundo estágio, ela está fit. Agora eu ocupo a posição. Eu começo a receber elogios, porque eu estou entregando o combinado. Eu estou fazendo acontecer. Aí eu preciso trabalhar para a cadeira ficar apertada. E como que eu faço para a cadeira ficar apertada? Eu tenho que começar a fazer coisas que aliviem o meu gestor, para que ele veja que eu já estou assumindo um papel maior do que da minha posição. Então, coisas que eu puxava no início, eu puxava meu gestor para me ajudar, agora é eu que ajudo ele. Eu estou empurrando ele para cima e não puxando ele para baixo. Aí que significa que a minha cadeira está apertada. Eu estou me preparando para uma nova posição. Quando os feedbacks vierem que a minha cadeira está apertada e dá para sentir entrega de resultado consistente, preparação de sucessores, sou o braço de apoio da minha liderança, consigo ter relacionamento com os pares, ou seja, as coisas estão indo, eu estou subindo no Nine Box, né, na relação entre potencial e desempenho, já estão me enxergando como um talento. Mesmo que a empresa não use o Nine Box, eu consigo entender que eu estou me movimentando bem. Agora é a hora de eu começar a falar sobre o que falta. Quando eu sinto que a cadeira está apertada, é hora de ou o gestor vem falar comigo ou eu vou procurar ele. Olha, eu tô aqui já há 3 anos, 2 anos e meio na posição, 3 anos e meio na posição, estou aqui me sentindo já, pelos feedbacks que tenho resolvido, com consistência para isso, eu gostaria de me colocar à disposição da empresa para assumir novos desafios e quero saber o que eu preciso fazer. Se o cara é bom, se você é talentoso, já deu o primeiro sinal amarelo de que a gente precisa pensar em ti. Não é assim? Eu preciso pensar nesse cara, porque se eu não pensar nele, ele vai começar a se achar preterido e vai procurar fora. Então, se um cara de fato está preparado e ele chega para esse tipo de conversa, essa conversa vai chegar no RH e o RH vai ligar o radar para começar a segurar esse talento. Vou contar um exemplo. Há anos atrás, eu tive um gerente industrial e terceira ou quarta sessão de mentoria, ele disse, eu já contratei uma auto-placement para trocar de empresa. E eu perguntei para ele por quê, ele disse, eu já estou 10 anos nessa posição. Eu preciso sair dessa posição, quero virar diretor. Se eu não virar diretor, daqui a pouco eu não tenho mais idade. E claro que quando as posições são mais para cima, às vezes o tempo é maior. 10 anos pode ser um tempo demasiado, mas se ele foi verde para a posição, talvez seja um tempo justo. Mas, de fato, outros colegas já tinham avançado, e ele não. E aí, a gente primeiro fez esse trabalho, vamos engordar a cadeira. Fizemos um trabalho ali de uns 4 meses para ajustar, para eliminar estigmas, porque às vezes eu acho que tenho a competência, mas não estou sendo visto pela competência, trabalhar os rótulos, eliminar os estigmas. Depois eu fui falar com o gestor dele. Fui falar, disse, olha, eu quero saber se vocês querem manter esse cara na posição.
E o gestor, claro, ele interessa para a organização. Eu digo, se eu fosse vocês, então abriu o olho. Ele não me falou nada. Eu disse assim, que eu tinha que manter o sigilo. Mas eu digo, para bom entendedor, meia palavra serve. Ele está 10 anos na posição, ele se sente preparado. Vocês não direcionam ele para outra posição, não tem a conversa. Logo em seguida, abriu uma vaga e levaram ele para diretor. Ou seja, é necessário eu também assumir a responsabilidade como estar preparado e ser um bom articulador, porque tem pessoas que se fazem de vítima, a empresa não olha para mim em cima, o que tu fez para ela olhar para ti? Qual foi o movimento? Porque está todo mundo preocupado consigo. Lá, quando eu tenho um pipeline de liderança, né, tem um radar de talento exposto, tem um monte de... O RH tem um monte de gente para cuidar e mais um monte de outras coisas para fazer. Se eu não cuido da minha carreira, então eu diria assim, gestão de carreira é algo indelegável. Eu não posso achar que a empresa vai assumir essa posição, tanto de formação quanto dos próximos passos de carreira. Você falou uma coisa muito interessante aí, no meu ponto de vista aqui, quando a pessoa está naquele ponto que ela já tem maturidade ali naquela vaga, né, naquela cadeira dela ali, e ela começa a trazer as coisas do gestor que está acima. E isso aí eu acho que é uma coisa, às vezes, que a pessoa fica assim, não é minha função, não é minha função, mas é justamente aí que ele erra, né? Porque se ele traz e alivia o gestor dele, fica claro que ele tem essa competência desse nível acima, né? E se ele entra nessa posição de vitimista, que você falou que é comum de acontecer, é onde que a pessoa que está acima olha para baixo e fala assim, não, mas essa postura dele não condiz, né? Ele não está condizendo, né? Então, quando você disse essa questão que às vezes a pessoa acha que está fazendo, mas não está, talvez venha dessa característica, né? Da pessoa se sentir capaz, se sentir merecedora, mas ela não está fazendo necessariamente tudo que ela precisava de fazer naquele momento, né? Essa jogada de eu vou entregar só o que estão me pagando não serve. Faz umas 2 semanas conversei com uma diretora de RH recente, e aí eu dando os parabéns para ela, né? Pô, Josi, parabéns, assumiu na posição de diretora. Ela disse, sabe o que as pessoas me disseram? Me disseram o seguinte, tu já era diretor, só faltava o cargo. Ou seja, é isso que eu estou te dizendo, ela já era diretora, ou seja, claro, ela já para todo mundo, né? Só faltava o cargo. E é isso aí que eu estou falando, assim, se economizar não está com nada, né? Porque não é trabalhar mais. Nós não estamos falando de quantidade de horas, nós estamos falando de usar estratégia e ser inteligente. As pessoas trabalham muito de modo geral. O que acontece é que às vezes trabalha errado, não sabe exatamente o escopo da sua função, não conseguem ser estratégico. Nossa, como as pessoas têm dificuldade de ser estratégico. Esses dias eu atendi um grupo de pessoas que era de uma área financeira, líderes, gerentes de unidade. E eu perguntei, qual é me diga uma das principais estratégias da empresa. Daí, aquele silêncio. Daqui um pouco um disse, eu sei. Daí ele disse assim, aumentar o número de X para tantas, de X para Y de novas agências. Aí eu sabia a estratégia. E eu disse, mas e qual é a estratégia? Não, essa é a estratégia. Eu digo, isso aí é a meta. Não é a estratégia. A estratégia é por que aumentar o número de agências. A estratégia era, nós vamos nos diferenciar pelo melhor atendimento. E para melhor atendimento, como o nosso cliente principal é rural, a gente precisa estar próximo deles com unidade física. E com isso, então a estratégia é melhorar o atendimento. A pergunta é, como é que a gente melhora o atendimento? Aumentando o número de agências. Então a estratégia era ter um atendimento personalizado. O como, que é o tático, era aumentando o número de agências. Mas as pessoas confundem isso, então elas não conseguem pensar de verdade estrategicamente. Ou seja, o que eu quero do ponto de vista de estratégia da minha função. Isso é um bom caminho para a gente começar a pensar. A gente tem muitas pessoas que trabalham bem, mas que não conseguem fazer esse pensamento mais elaborado, sabe? Que é
Deixa eu pensar a minha carreira, deixa eu pensar qual é a estratégia da organização, deixa eu pensar quem são os influencers aqui dentro, ou seja, quem que são as pessoas que influenciam a minha reputação, o que elas pensam de mim, quais são os rótulos que eu tenho, como é que eu trabalho para eliminar rótulos negativos e construir rótulos positivos, sem virar um puxa-saco, entregando um resultado consistente, né? Então, é isso. Eu acho que, em linhas gerais, a gente tem... eu acho que esse é um problema bom, porque como a gente tem um monte de gente despreparada, é fácil se dar bem quando me preparo. Eu diria que hoje a gente tem escassez de talento nas organizações. Se a gente tem escassez de talento nas organizações, significa que a maior parte das pessoas não são vistas como talento. E o que é talento? Essa é uma pergunta que eu me fiz. O que é um talento? Eu tenho um quadrilátero do talento. Primeiro, o talento tem que entregar resultado. Para mim, essa é a porta de entrada para o labirinto, que é ser um talento, né? Do outro lado do labirinto, tu é considerado um talento. A porta de entrada é quando tu entrega resultado. Se tu não está batendo meta, não está entregando o que foi combinado, né? Ou seja, independente da área, se tu está deixando a desejar nas tuas entregas, não vai se falar de pessoa talentosa. Ele é maravilhoso, ele é muito talentoso, ele só não entrega. Não existe isso. Então, o primeiro passo é entrega. O segundo passo é ter as competências que a organização quer. Precisa ser competente da forma que a empresa enxerga. Porque ele pode dizer, não, ele é muito competente como vendedor, mas ele não vai ser bom na liderança. Eu preciso ter as competências que ele quer. Ele é muito competente, mas não tem aderência à nossa cultura. Ele é muito competente, ele atende resultado, mas ele é grosseiro com o time. Então, eu preciso ter as competências que a organização tem. É o segundo estágio. Primeiro, entregar resultados. Segundo, é entregar com o jeito de ser organizacional. Com o jeito de ser da expectativa da organização. Por isso, eu preciso fazer gestão da credibilidade. O terceiro pilar é a credibilidade. Eu preciso ser alguém que a empresa acredita, confia, que ela percebe essa empresa, essa pessoa com potencial. Então, credibilidade é uma coisa para ser construída. Com pares. Então, às vezes, a pessoa é super legal com o time dele, mas trata mal o RH, trata os back-office, não dá importância para essas pessoas e vai destruindo a reputação. Então, construir uma reputação positiva. E o último é legado. Eu preciso transformar a realidade. Não existe mais espaço para talentoso que não faz melhoria, que não traz projeto novo. Nós estamos com todas as empresas num processo ágil, rápido de mudança. Agora, com a inteligência artificial, mais ainda, as grandes empresas estão com digitalização, com mudança no parque fabril, para quem é indústria, né? Desafios inúmeros no mercado internacional, agora aí com a tarifa do Trump, o mercado internacional super desafiador, e no mercado interno também com desafios, né, de uma força grande para transformar tudo em commodities, e eu preciso de alguém que venha com propostas. Né? Eu não posso ter alguém que só entregue o combinado, eu preciso de um cara que pense, desde da pessoa lá da fábrica, do líder de fábrica, até o contador. Ele precisa propor novos olhares. Então, se eu quero ser talentoso, eu tenho que pensar qual é a novidade, qual é a melhoria que eu vou implementar aqui na empresa. Realmente, se você não entrega o resultado, aí já começa errado, né? Então, assim, se você entrega essa transformação, realmente vai ficando ali uma possibilidade sempre de de ter sempre essa empregabilidade, né? Eu acho que um tema legal que eu gosto de conversar é sobre essa empregabilidade, porque tem pessoas que só somam ela, né? Então você olha, aquela pessoa só tá ficando cada vez mais cara, cada vez tem mais valor pro mercado, né? Eu acho que tá muito relacionado a essa entrega que a pessoa sempre teve, né? E tem pessoas que às vezes vão perdendo ali sua empregabilidade, porque vai perdendo esse resultado. Você tocou num assunto interessante que hoje eu tenho observado demais, eu estou usando muito a IA no meu dia a dia, e eu tô com uma percepção que quem é bom vai ficar muito bom usando IA e sabendo usar. Quem ali não tem muitas, talvez, competências técnicas com a IA já nivela bem com quem já é muito bom, né? E quem não usa ficou para trás totalmente, né? Como que tá a sua percepção aí, né, disso na alta gestão, né? Como que
Esses líderes estão usando IA, em que nível que eles estão usando IA aí no seu dia a dia? Bom, aqui tem várias coisas para falar. Eu acho que primeiro que a IA está na Acho que linha cabe de até um escada. tema, um bate-papo só disso, cabe a gente trazer um tema desse, né? Poxa, dá para fazer um podcast só disso. A IA, primeiro que a gente está na linha de escada da IA, né? O ChatGPT foi lançado em dezembro de 2022. Eu passei a ter acesso a ele, as primeiras pessoas que tiveram acesso foram em janeiro de 2023, então é super recente. E já se aprimorou muito nesse momento. Hoje tem outras redes que já têm uma potência, a gente está usando Humanos aqui também, que é uma chinesa muito competente, um pouco mais cara, mas muito competente. O ChatGPT também avançou muito nessa discussão, na melhoria das entregas dele. Eu assino, e aí quem assina o chat, ele vai aprendendo, né? Então, hoje ele já conversa comigo, me entendendo melhor, já me entrega no meu estilo, mas o chat é só o início disso. Então, o que tem se discutido nas grandes empresas é quem é as pessoas que utilizam inteligência artificial e quem são as pessoas que estão conseguindo deixar legado com inteligência artificial, que estão pensando em soluções com inteligência artificial. Estão conseguindo, por exemplo, automatizar processos, estão conseguindo substituir pessoas, estão conseguindo fazer coisas tanto no escritório quanto dentro da operação que utiliza a inteligência artificial. Então, o nível de conhecimento muda. Né? Então, aí nós temos que pensar. Eu sou um analfabeto digital se pensar em termos de o quanto eu estou agregando de transformação a partir da IA. Pouco. Eu uso o ChatGPT e uso Humanos. Né? Então, uso bastante, mas eu ainda... O que eu automatizei no ChatGPT? Eu automatizei para ele me fazer a pesquisa de alguns temas que estão em alta e me manda um e-mail todo dia para eu poder me atualizar. Ou seja, é só isso que eu fiz de automatização. Mas existe já um espaço para automatização grande. E nós estamos, como falei, da linha de escada. O segundo, que é a IA generativa. Nós temos aqui um nível intermediário onde essa automação ela vai ser muito mais rápido e muito mais funcional, assumindo a nossa máquina, então fazendo atividades que a gente não precisa mais botar a mão, tu programa, organiza e ela faz as atividades, então atividades de rotina ela passa a executar, alguns já existe, principalmente na área do marketing, do teleatendimento, já existe alguma automatização, mas essa automatização vai entrar para dentro dos escritórios e vai automatizar diversas posições, como, por exemplo, quero fazer um contrato, eu ligo para o escritório de advocacia, o IA me atende, eu digo o que eu preciso, ele faz o contrato para mim, me encaminha, eu reviso, volta, ele aprova, e tudo isso é feito sem intervenção humana. Estou falando de uma solução simples, existem soluções muito mais complexas do que isso, que a IA vai fazer. E depois nós temos a Super IA, que está sendo prevista de 6 a 10 anos, com uma média de expectativa para 8 anos, aonde ela já contempla o computador quântico. Aí nós não damos para prever. O que eu ouvi o Thiago Matos falar lá da Aerolito é que é mais ou menos como a relação homem-formiga, a relação IA e homem. Ali nós temos um vale, é muito difícil falar sobre o que vai acontecer. O que se sabe é que nós teremos muitos novos empregos, mas que provavelmente muitas das pessoas que estão hoje no mercado não serão as pessoas que vão assumir essas novas posições. Então é importante eu ir me preparando. Eu ouvi há uns 2 anos atrás que quem em 5 anos não soubesse utilizar o mínimo de IA, não fosse bem com prompt, com essas questões, seria considerado um analfabeto digital. É mais ou menos como não saber usar um Word. Uma pessoa que não sabe usar o Word hoje é um analfabeto digital, não sabe ler um e-mail, né? É um analfabeto digital. E isso vai ser daqui a 3 anos, porque já passou 2, as pessoas que não sabem usar o mínimo de IA. Mas eu diria assim, precisamos mais, se as pessoas querem estar atualizadas, precisam começar a pensar como é que eu automatizo processos e uso a inteligência artificial. Então, precisa, de fato, chama-se reskilling, né? É adquirir novas competências, não é só upskilling, que é melhorar a competência que eu já tenho. Vou dar um exemplo. Quando saiu o ChatGPT, a Cássia, que é diretora aqui,
ela disse assim, ela é jornalista, e aí ela disse assim, eu estou evitando usar o chat GPT para escrever os textos. Eu digo, por quê, Cássio? Eu disse, não, porque daí eu vou perder a habilidade de escrever texto, então eu estou fazendo que é para continuar exercitando. E aí eu disse para ela, então tu não usa GPS? Ela disse, não, uso. Pô, mas tu perdeu a habilidade de usar mapa. Mas quem é que quer usar mapa, diz ela. Eu digo, e quem é que vai querer escrever texto? Ou tu acha que um dia o chat GPT vai deixar de existir? Ou seja, a inteligência artificial com essa capacidade, a competência não é mais escrever o texto, é saber qual é o prompt, é saber criticar o texto. Eu preciso ter conteúdo e bagagem para conseguir colocar ali o que eu preciso. Então, por exemplo, nós pegarmos meia dúzia de pessoas e mandar fazer um texto sobre o mesmo assunto, vão sair textos de níveis de complexidade completamente diferentes. Mas como não foi feito pela inteligência artificial? Sim, mas a bagagem da pessoa importa. Então tem uma discussão, né? Porque ele usou o livro para fazer, para escrever um livro, usou o chat GPT. Isso aí no futuro não vai ter discussão, porque vai ter livro ruim e livro bom feito com o chat GPT, porque a pessoa não soube o que perguntar, ela botou lá e achou que saía pronto, e o outro com profundidade, foi pesquisar, usou para achar as referências, buscar o tema, buscar profundidade. Então eu diria que eu tenho sido um defensor agora mesmo eu estou indo para Moçambique, vou trabalhar com um programa lá de sucessores, e com algumas lideranças, 30 e poucas lideranças, e eu uso, durante o treinamento todo, eu uso espaço para eles buscarem as informações nos chats de IA. Então, largo um tema lá, por exemplo, segurança psicológica. Em vez de eu ficar dando aula sobre isso, eles têm um desafio de preparar como é que eles implantam a segurança psicológica, e eles vão entender o conceito no IA, vão discutir com o IA como é que melhora, para eles começarem a ter familiaridade com a ferramenta, porque, por incrível que pareça, existem lideranças mais sêniores, inclusive, que usam muito pouco a IA. Que eu não consigo mais, eu não uso mais o Google, praticamente o Google Buscador, não uso mais, porque se eu quero alguma coisa, se eu quero, eu busco lá no chat e ele me dá com uma profundidade que dá ali. E também estou exercitando cada vez usar mais. O Eric Telles, CEO do Google X, foi CEO do Google X, ele disse, a velocidade das mudanças já ultrapassou a capacidade de adaptação do ser humano médio. Ou seja, nós estamos obsoletos. Nós somos em tempo integral obsoletos. E qual é o recado? Eu preciso aumentar a minha adaptabilidade. É o tema do meu livro. E como que eu aumento a minha adaptabilidade? A minha capacidade de aprender. Porque adaptar não é nada mais do que aprender o novo. Não é? Eu preciso aumentar a minha capacidade de aprender. E quem não está acostumado a se dedicar para aprender, ele está ficando obsoleto a cada dia. É incrível. Ô Marcos, eu tô com uma percepção de hoje da seguinte forma, né? Porque a gente tinha um tempo atrás aí, né? Vamos voltar lá atrás, na Barça, né? Você queria pegar um conhecimento, você ia para um livro, né? Para uma enciclopédia, né? Hoje, há um tempo atrás, vamos falar aí, 3 anos atrás, o Google trazia pra gente, né? Então, o pai Google, né? O que você tá com dúvida, manda no Google, né? Agora, de fato, realmente, eu, por exemplo, não uso mais o Google para pesquisa, né? Às vezes para local, para algum restaurante, alguma coisa, algum local, assim, alguma empresa, né? Ele ainda ajuda bastante, mas mesmo assim ainda acho isso com facilidade no chat GPT. Agora que eu queria puxar com você um gancho aqui pra gente ver se isso faz sentido, né? É porque até pouco tempo então, a pessoa que tinha conhecimento, ela se destacava demais. Hoje, o conhecimento está ficando fácil de ter acesso, né? Você acessa ali facilmente, ou no Google, ou no próprio chat GPT, você traz um tema ali que a pessoa não sabe, e a pessoa mostra aquilo ali como se ela já soubesse sobre aquele conteúdo. Então, assim, na minha percepção hoje, né, até às vezes quando eu estou em palestra eu falo isso, gente, o que eu acho que vai fazer diferença hoje aqui, não é exatamente o que eu falei, eu fiz provocações, mas é quem vai colocar em prática amanhã alguma coisa e vai transformar isso em prática, né? Aí, qual que é a sua percepção deste momento nosso, né, das pessoas que, com essa facilidade de pegar conhecimento, e dela conseguir transformar isso em ações que
e vai colocar em prática, né? Então, assim, de um dia para o outro, a pessoa vai lá no ChatGPT, pesquisa uma coisa nova, coloca em prática, ela já se torna uma pessoa totalmente diferente, né? É, eu tenho uma visão dupla disso aí. Tanto que eu estou dizendo que estou fazendo meu segundo doutorado, né? E por que que eu, aos 54 anos, com o título de doutor, estou fazendo um segundo doutorado? Qual é a minha intenção se o conhecimento está disponível? É porque tem um desenvolvimento de competência nesse caminho. Tem um desenvolvimento de competência. Então, a pessoa que acha que ela vai buscar o conhecimento na internet e vai se apropriar do conhecimento só porque leu um negócio na internet, ela está se enganando. Tem um processo de transformação. Eu estava falando com a minha esposa, ela está fazendo um trabalho bem rico ela trabalha aqui comigo, então está fazendo um trabalho bem rico de plano de desenvolvimento individual com um assessment, que tem 2 entrevistas, usa umas ferramentas, e o trabalho, imagina, o relatório dá 19 páginas sobre o que as pessoas precisam se desenvolver, 19, 20 páginas. Então ela está fazendo 30, no total vão ser 70, mas agora nessa leva 37 relatórios, depois tem mais uma leva. E eu disse para ela, isso está fazendo parte da tua bagagem. Esse processo do teu pensar, que a ChatGPT ajuda, ela vai ali, usa, as ferramentas ajudam, mas o teu pensar, o teu analisar, isso está desenvolvendo a tua competência. Isso está fazendo parte do teu portfólio. Quando tu for fazer um outro trabalho, esse trabalho vai fazer parte disso. O Steve Jobs, me lembrei agora, ele fala num vídeo lá na Stanford, ele fala que ele estava na universidade, eu acho que em Stanford mesmo, não me lembro se era Stanford, mas ele estava na universidade e ele chegou em determinado momento e disse, eu vou parar com a universidade, não vou mais tocar a universidade. Mas ele, como queria ficar morando no campus, ele tinha que estar fazendo alguma aula lá. E aí ele foi fazer uma aula de caligrafia. Isso não serve para nada, mas eu pelo menos fico no campo. E ele disse anos depois, quando ele lançou a Apple e foi fazer lá o MacBook, ele lembrou das aulas de caligrafia, lembrou das tipologias e criou as letras. Ele disse, se não fosse aquele curso de caligrafia, até hoje, nós estaríamos usando aquelas letrinhas que a Microsoft criou. E aí ele fez um deboche em relação a isso. Todo mundo riu lá na apresentação. E é isso, a gente não sabe que na verdade, ao fazer essas coisas, a gente está se formando e se deformando. Se formando no sentido de trazendo bagagem e se deformando porque a gente está se transformando em alguém diferente do que era. Né? Não é por nada que contador tem jeito de contador, psicólogo tem jeito de psicólogo, advogado tem jeito de advogado, é porque ele se deforma ao longo da formação, ele se transforma em outra coisa, né? Se deforma num sentido positivo. E eu entendo, então, que tem aqui, primeiro, as pessoas acharem que a superfície do conhecimento é suficiente e não é. Então, tu tem uma bagagem de gente, principalmente entre os jovens, que falam sobre qualquer assunto ou procuram sobre qualquer assunto e falam na superfície. E são muito massa de manobra. Ou não tem profundidade, quando tu desce na profundidade não tem, ou qualquer outra coisa que manipulem eles viram de ideologia. A gente está cheio de ideologia aí, em todos os sentidos. Mas olha só, à medida em que eu vou me preparando, me transformando, estudando, mergulhando, tomando decisões difíceis, me colocando em desafio, eu vou criando musculatura intelectual. E aí me coloca em capacidade de resolver problemas complexos. Então, lá na empresa, eles dizem assim, Marcos, tem uma capacidade enorme de discutir os assuntos de qualquer universo de bate-pronto. Eu digo, sim, mas é porque eu vou buscando bagagem para botar no meu caminhãozinho. Eu escrevo 2 a 3 artigos por semana. Eu estou no meu 4º livro que eu estou escrevendo. Meu último livro tinha quase 500 páginas. Então, eu estou exercitando o meu cérebro para ir para isso. Agora, tem a segunda parte. Não adianta nada e virar um acadêmico. Porque daí eu vou ser... Se eu for um acadêmico e ainda for autoral, ou seja, eu crio conhecimento, eu pelo menos sou um cientista, estou criando conhecimento, estou produzindo alguma coisa. Agora, se eu sou só um acadêmico que decoro conceitos, ou só estudo coisas, isso não é para o campo empresarial. Né? Então, aí eu preciso ter prática.
Não adianta eu falar aqui sobre visão e os recursos e eu não usar isso. Então, quando eu vou contar o meu exemplo, como é que eu faço? Eu assisti a palestra da ASA, eu convidei minha esposa para caminhar. Vamos sair para caminhar, que eu assisti uma palestra, quero falar contigo sobre a palestra. Porque falar sobre o que eu tinha aprendido me ajudava a pensar sobre o que eu tinha aprendido. E aí eu fui contando para ela sobre as coisas que aprendi, sobre como é que eu via no meu cenário e tal. E aí fui dormir. Quando eu dormi, eu ainda pensei, pô, que negócio legal, amanhã de manhã tem que anotar os insights e começar a ver como é que eu uso. Aí acordei no outro dia, logo que eu entrei no chuveiro, me lembrei que eu tinha pensado de noite e comecei a construir um racional em cima daquilo ali, elaborar. Vim aqui, escrevi um texto, escrevi um artigo, porque escrevendo um artigo eu tinha que botar minha energia para organizar as ideias. Aí depois que eu escrevi o artigo, publiquei o artigo, eu pensei, como é que eu uso isso ao meu favor? Onde é que eu estou deixando de usar meu tempo, deixando de usar o meu recurso? Nossa, os insights que eu tive em relação à Aura Exo naquele dia estão mudando a nossa realidade aqui. Eu comecei a me dar conta de coisas, por exemplo, eu não estou botando energia como deveria, porque eu estou tomando tempo com coisas que eventualmente não precisam. Então, os insights na prática, né? Eu costumo dizer que a coisa mais volátil que existe na face da Terra é nitrogênio líquido. Quando ele entra em contato com o ar, ele evapora. A segunda coisa é insight. Se eu não botar em prática, meu amigo, o dia a dia me consome e eu daqui a pouco nem lembro mais o insight que eu tive. Vai Então, a embora. dica para quem está nos assistindo é anotar o insight e fazer algum mecanismo para sair, passear, falar, conversar com alguém, depois trazer para a sua realidade. Bom, trazendo para a minha realidade, como é que é isso? E aí levar para ação. O que eu posso fazer a partir de hoje ou a partir de amanhã para colocar isso em prática? Tem um TED Talk do Thiago Matos que ele fala da nova visão de inteligência dele, né? E quando a pessoa, antigamente, você decorava, você era muito inteligente. E hoje, na cultura remix, fazer justamente o que você falou, né? Você foi lá, assistiu a palestra, aquilo ali te impactou, você anotou os insights, como que isso impacta na minha vida, onde que eu estou em cada quesito desse, reproduziu o conteúdo, né, de uma forma totalmente sua, né, com esses pilares, né? E aí, você passando para frente, eu já tô aqui pensando também nesses 4 quesitos aí. Já tô de olho, rede de contato, como que eu utilizo, meu tempo, meu dinheiro, né? E de fato ali o último me falhou o último aqui, mas eu vou voltar no É episódio aqui. problema. É São o os problema. problemas. É Como gostar é de que eu resolver o utilizo os problema e problemas resolver para de fato. desenvolvimento? É. Então, assim, realmente isso aí é muito importante, porque de fato, toda vez que a gente tem alguma percepção e a gente não traz pra gente, né, não vai mudar o ambiente da gente, não vai mudar nosso momento, né? Marcos, no futuro a gente pode gravar outros podcasts, né, trazendo alguns insights, né? Eu li já o primeiro artigo lá, achei bem interessante. Até fazer um spoilerzinho aqui, aquela hora que você faz uma pergunta para ver como que as pessoas estão se sentindo, né, na questão ali de como que elas estão se sentindo reconhecidas e inteiradas do assunto que está ali em algumas discussões, algumas reuniões ou qualquer momento aí de encontro. Achei aquilo ali interessante porque às vezes a gente tem uma sensação que as pessoas absorveu, que as pessoas entenderam em tudo, mas quando você pergunta, você vê de fato o que está acontecendo ali, né? Aquilo está dentro de um tema que eu considero um dos temas mais relevantes da liderança, né, para fechar falando um pouco de liderança, que é a segurança psicológica. A Google fez um projeto chamado Aristóteles, onde ele usou esse conceito, ele pesquisou quais eram as coisas que poderiam fazer com que uma equipe tivesse alta performance. Uma das coisas que eles descobriram, que eles achavam que uma equipe de alta performance era uma equipe de gênios. Quanto melhor as pessoas individuais, melhor seria a equipe. E não era. A equipe de alta performance, eles encontraram 5 itens, eu vou ler aqui. Primeiro, equipes precisam acreditar que seu trabalho é importante. Olha só, precisam acreditar que seu trabalho é importante. Segundo, eles precisam acreditar que ele é pessoalmente significativo, ou seja, ele é importante dentro da organização ou importante para a sociedade, mas para mim ele tem que ter um significado, ou seja, ele precisa ser pessoalmente significativo.
Preciso ter objetivos claros e funções definidas. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que as pessoas precisam saber que pode confiar uns nos outros. A confiança é importante. Mas o mais importante de todos é que as pessoas precisam ter segurança psicológica. E o que é segurança psicológica? É um ambiente onde eu posso falar o que eu penso. É um ambiente onde eu posso expressar minha opinião. E ali a gente peca muito, porque as pessoas esquecem que comportamento é a função da pessoa no ambiente que ela está inserida. Então, eu tenho o jeitão da pessoa, mas se eu tenho um ambiente onde o líder não dá segurança psicológica, não mostra o significado do trabalho, um trabalho onde eu não vejo o valor, um trabalho onde eu não sou reconhecido, eu tiro o potencial da minha equipe. E o trabalho do líder é justamente aumentar o potencial da equipe. Nós temos mais ou menos 15% de pessoas talentosas numa organização. Organizações têm um pouco mais, um pouco menos, mas 15%, em média, são os expoentes. Então, o trabalho do líder é para os outros 85%. Ele precisa fomentar um ambiente de estímulo para que as pessoas possam entregar melhor do que entregariam se não tivesse uma liderança. O líder é fundamental para esses 85%. Eu diria que, acho que esse talvez seja um dos aprendizados. A gente, às vezes, reclama que eu só tenho pessoa ruim na minha equipe, mas se eu for olhar o contexto, é uma terra infértil. É querer que semente germine em solo rochoso. Eu preciso preparar a terra, e esse, para mim, é um dos principais papéis da liderança, é preparar o terreno para que eu receba pessoas que têm boas condições, mas que precisam de estímulos para que possam entregar a sua melhor performance. Preparar talentos, que eles sejam transformacionais da realidade e não só transacionais, que eles sejam formadores e não só executores, que eles sejam estratégicos e não só operacionais. Sensacional, viu? Marcos, eu vou agradecer aqui os nossos apoiadores e eu vou na sequência, eu quero te fazer uma pergunta, né? Na sua longa trajetória aí como mentor, como consultor, um momento que você sentiu ali que o seu trabalho ali transformou uma liderança ou um empresário, né? E que aquilo ali ficou marcado aí pra você aí. Tem certeza que foram vários, né? Mas deve ter um que você falou assim, não, cara, aquele momento ali eu não... Foi o ganha-ganha, né? Os dois saíram muito felizes. Bom, então eu quero agradecer, pessoal, aqui a GX Imóveis, né? Eles trazem aqui pra gente conteúdo sobre investimento imobiliário. É o Gomes aqui da nossa cidade aqui, o Marcos, ele grava uns vídeos nos imóveis que eles vendem na imobiliária, assim, mostrando bem detalhes. Até brinco que quem queria vender acaba até desistindo, porque não sabia que o imóvel era tão bom, sabe? Então, assim, é um vídeo bem legal, mostra bastante ali. E é uma relação muito bacana ali de venda ali e compra ali. Então, quem quer comprar e vender rápido ali, tem uma... ele explica muito bem sobre os imóveis e tudo, e ele faz questão de mostrar onde que é, porque o diferencial dele não é esconder o imóvel, é mostrar o melhor dele. E também o Wagner da Ícone Contábil traz pra gente conteúdos de contabilidade, de gestão empresarial, ajuda os empresários aí a mudar de nível empresarialmente, né? E também tem clientes aí espalhados pelo Brasil todo aí. Então, aquele empresário que está começando, aquele que está querendo uma acelerada aí, né, bate um papo com o Wagner, que ele é um bom conselheiro. Vira e mexe, eu bato um papo com o Wagner, me dá uma mão aí, me explica aqui um pouquinho aqui sobre essa minha fase aqui. Bom, então, Marcos, isso aí, qual que foi aquele caso ali que você saiu dali, né, impactado, né, com algo que você foi o caminho ali, né, que ajudou aquela pessoa ali, como se diz, colocou o chapéu, né, da escuta, né? Igual você fala na mentoria, conseguiu ouvir aquela pessoa, conseguiu trazer um insight, conseguiu fazer alguma coisa ali que foi uma transformação para aquela pessoa. Você ficou muito impactado com isso. Não, o primeiro quero dizer que eu tenho ouvido isso regularmente. Eu acho que isso é o que me alimenta a fazer o que eu estou fazendo já há mais de 20 anos. E buscar cada vez estar me desenvolvendo mais, assim, eu tenho, de fato, sem falsa modéstia, ouvido muito. Agora eu fui lançar o livro, vou contar um outro caso, mas fui lançar o livro, encontrei o Mauro Sarmento, ele disse, aquele curso mudou a minha vida. Ele tinha feito um curso de mentoria lá atrás, acho que em 2018, 2019, e aquilo fez, hoje ele é mentor de médicos,
e a gente até combinou de tomar um café junto. Ele mora aqui em Novo Hamburgo. Falei com ele essa semana, ainda trocamos umas figurinhas. E ele falou isso, e eu tenho ouvido muito isso. Mas tem um caso que para mim é emblemático. Eu fui fazer um trabalho numa construção, uma construtora de construção civil pesada, constrói rodovias, empresa de dono de, sei lá, 1.300, 1.400 funcionários, é considerado ainda uma empresa de médio porte, né, assim, faturamento, acho que estava na casa ali dos 200 milhões, 300 milhões ano, mas uma empresa de dono. E eu fui fazer trabalho com os 30, chamaríamos de liderança de topo, né? Assim, seriam já lideranças intermediárias para cima. Tinha gerente de contrato, o cara toca uma obra de 300 milhões, porque quando está falando de construir rodovia, então, e a margem é muito pequena, a margem final é 8%, 9%, então tem que ser um cara desse tem que ser bem cuidado, porque se ele errar a mão, ele dá prejuízo na obra, então tem que ser um cara bom. E eu estava fazendo um trabalho de diagnóstico de perfil, usando uma ferramenta de assessment, um DISC, e eu ouvindo de todo mundo que esse cara era um grosseiro, que ele era grosseiro, que ele era estúpido, que ninguém aguentava. E aí eu passo pelo corredor e ele cruzou comigo, ele que tinha conhecido ele na contratação, e ele disse: e aí, como é que tá indo o trabalho? Eu disse: não, tá indo muito legal, tá ficando bom. Isso funciona mesmo? E eu disse: funciona. Então eu quero fazer. E aí eu pensei: nossa, me ferrei, né? Aí, tá, saí dali, não, vamos fazer, mas deixei meio assim. Cheguei no escritório, já tinha um pedido da secretária dele para mandar por e-mail, que ele preencheu por e-mail, que ele queria preencher. Ele preencheu o relatório, diz que aí fala lá da personalidade e tal. Aí eu encadernei, arrumei direitinho, fiz todas as observações, fui lá para fazer a devolutiva, marquei a devolutiva e fui lá. Cheguei lá, uma sala enorme, tinha um monte de sala, me deixou na sala de pé esperando, a secretária nem pediu para eu sentar, eu fiquei de pé esperando, ele entra, me recebe de pé e pergunta para mim assim, me deu boa tarde, disse: e aí, o que está escrito aí? Como quem tivesse com pressa, né? Aí eu parei e perguntei para ele: quer saber mesmo? Ele: claro que eu quero saber, senão eu não te chamava aqui. Daí aqui diz que o senhor é um grosso. Daí ele sentou e disse: senta aí. E o que mais que diz? Aí começamos a falar. E ele me dizendo que, de fato, quando eu acabei, né, eu falei tudo que tinha no relatório, quando eu acabei, ele me disse: cara, eu não vou mudar, estou com 60 e poucos anos, eu já estou finalizando a minha carreira. Agora, o que tu me diz é bem importante, porque eu vou começar um plano de sucessão. E aí eu perguntei para ele: mas eu fiquei sabendo que o senhor tinha um filho adulto que trabalhou aqui, por que ele não está sendo preparado, saiu daqui, não está sendo preparado para ser o seu sucessor? E aí ele me disse: porque eu sou um grosso. E eu fui grosso com meu filho, e ele não aguentou ficar aqui e saiu. E a partir dali, eu indiquei uma empresa de consultoria que fazia a transação de Alverno, uma transação de governança, para preparar ele para ir para o conselho e criar um grupo de gestores. Ele contratou um diretor para se preparar para ser CEO depois e começou um processo de transformação. Ou seja, fiz uma mudança significativa para ele, fiz uma mudança significativa na organização. Esse talvez para mim seja um caso emblemático, porque ali fortaleceu o meu papel. E muitas vezes o papel do consultor não é falar o que o cara quer ouvir, é falar o que ele precisa ouvir, que ninguém vai dizer para ele, que é um cara solitário, que está ali achando que está tudo certo, e aí vem alguém: me desculpa aqui, mas eu vou te dizer o que eu vi que é a real aqui. Eu tenho exercitado isso, é claro que não com tanta objetividade, eu já me dei conta que às vezes precisa... tem que ter jeito para a gente construir a credibilidade primeiro, mas falar para o empresário, falar para o executivo de topo, falar para as principais lideranças, coisas que às vezes elas não estão ouvindo de outras pessoas, ajuda a construir confiança, né? Quando você constrói um ambiente de confiança e fala esse tipo de coisa, você cria os resultados que eu estou vendo por aí, assim, pessoas se modificando. E nós temos adotado aí como prática também sempre buscar transparência, porque às vezes o cara,
não perder o trabalho, né, ou para dar uma agradada lá no executivo, ele não fala com transparência e acaba que a outra pessoa do outro lado perde a oportunidade de se desenvolver. Esse caso aí é um caso, teve a coragem, o jeito de falar, né, e e manteve a credibilidade, foi muito interessante, né, e com certeza isso aí mexeu muito com ele, né, porque ele deve ter pensado naquele momento, ó, meu filho podia estar aqui nesse momento, né, podia estar participando dessa sucessão aqui, e eu acredito que isso aí mexeu muito com ele, né, assim, talvez ele já Mexeu. tinha certeza disso, mas ele precisava de alguém especialista para poder É trazer para ele a interessante, né? gravidade, né. Interessante, né? Que muitas vezes a gente vai para validar o que a pessoa já sabe. É mais ou menos como ir no nutricionista. Eu já sei o que eu tenho que comer, mas quando eu vou no nutricionista, parece que eu fico. É diferente quando ele fala. Né? É. É quando eu vou no médico, ele me dá, ó, tem que diminuir o açúcar, tem que. É diferente quando o especialista fala, é o papel nosso na consultoria também. Embora eu sempre tento agregar mais do que a pessoa está percebendo, porque também eu percebo que algumas pessoas têm miopia, elas se iludem, né? E a gente precisa tirar essa miopia, tirar essa capa protetora e ele poder enxergar melhor a realidade. Sensacional, Marcos, muito bom, muito obrigado aí por esse momento aqui de bater esse papo com você. Com certeza vou voltar nesse episódio aqui, vou ouvir ele de novo, vou assistir de novo, porque com certeza tem vários insights interessantes aqui que fala muito do sucesso, né? Eu sou essa pessoa que tem essa ambição, quero crescer muito, tem essa visão clara, e você começou já de um jeito que já me trouxe ali uma percepção de muitas coisas que eu tenho que refletir, né? Como que isso impacta no meu dia, né? Então tem várias coisas aqui nesse episódio aqui que realmente quem quer ali mudar a sua gestão, otimizar seu tempo, né? Falou uma coisa aqui que mexeu muito comigo. Todo mundo trabalha muito, né? Mas será que eu estou trabalhando de uma forma que é objetiva? E se não é, será que amanhã eu consigo mudar um pouquinho isso, mudar um pouquinho, para que eu consiga terminar ali, né, meu dia, minha semana ali com um resultado positivo, né? Porque se não tiver resultado, a gente acaba que não foi uma semana perdida, né? Então, trouxe bastante insight interessante. Queria que você deixasse aí um recado, né, para aquele líder ali que está precisando ali de tomar uma decisão difícil, né? E também para aquele, né, que tem uma empresa grande aí que de repente precisa, né, de passar por um processo desse aí, mas ele precisa talvez de ouvir uma palavra aí para poder tomar essa decisão. Hum. Não, é difícil ter uma receita de bolo, estou tentando achar uma coisa mais universal, mas eu diria o seguinte: todos nós estamos sobrecarregados. A nossa lista de coisas para fazer, eu estou acabando meu dia aqui, a minha lista de coisas a fazer é maior do que a minha capacidade de execução. E eu tenho visto que isso é normal. Então, nós somos forçados a ser executor operacional. A gente tem valor sendo o formador estratégico, ou seja, formando pessoas e com um olhar estratégico, mas somos empurrados a sermos executores operacionais. Eu começaria, e eu tenho feito isso, botando importância para o que tem importância. Porque as coisas mais importantes que a gente tem na vida, e por consequência as coisas mais importantes que a gente tem na empresa, não tem prazo fatal. Eu posso fazer amanhã. Ah, não deu para olhar, prospectar novos clientes hoje, eu vou prospectar outro dia. Não deu para fazer aquele contato especial, não deu para lançar esse produto, vamos empurrar o mês para frente. Hoje eu tive pela manhã uma reunião, nós estamos lançando um negócio muito especial aqui para o segmento de energia, onde vai ter só liderança de topo, pessoas de outros países, em parceria com o IBGC. Hoje de manhã, uma das pessoas da minha equipe disse: olha, a semana foi muito puxada, eu não consegui fazer nada do que a gente combinou. E aí eu disse para ela, e isso é extremamente importante. Então vamos fazer o seguinte: eu entendo, porque é assim comigo também, não é para puxar, mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer todo dia, pedir para a Áurea, que é a nossa Scrum Master aqui, ver com ela se ela está conseguindo executar. Se ela não está conseguindo, nos chama para ajudar ela, porque a gente precisa, nossa equipe precisa botar isso como prioridade, porque isso é só lá em novembro. Então, como só lá em novembro e tem proposta para entregar essa semana, tem trabalho para entregar essa semana, muitas vezes o de novembro vai ser feito 2 semanas antes de acontecer, e aí não é feito como pode. Algo que é extremamente importante,
tem a ver com o nosso projeto de internacionalização, mas que talvez não seja feito da forma como pode ser feito, porque tem coisas urgentes que vêm antes. Então, o que eu diria para os líderes? A gente sabe que é importante. A gente precisa começar a delegar mais, a formar mais pessoas e trabalhar no que é o core job, ou seja, o que é, de fato, o core job da minha função, o núcleo da minha função. Eu entendo qual é o meu core job, ou seja, onde de fato eu sou estratégico no meu negócio. Né? Eu sou estratégico no meu negócio quando eu estou dando as diretrizes do meu negócio, quando eu estou entendendo quais são os problemas mais complexos que eu tenho aqui, que eu preciso enfrentar. Talvez eu não seja, os líderes não sejam mais estratégicos quando estão fazendo mais do mesmo, repetindo trabalhos que poderiam estar passando para outra pessoa, mas é que ainda não tem alguém formado, não tem tempo. Se tem que formar alguém, prefiro fazer eu mesmo. Essas coisas que a gente ouve por aí. Então, a minha dica é essa. Eu acho que nós precisamos limpar o nosso tempo para ter o ócio criativo. Não existe ócio criativo se eu não tenho tempo para ter ócio. Né? Essa aí também pegou bastante aqui para mim também. O que é muito importante, a gente acaba podendo deixar para depois, né? E é onde que a gente erra muito, né? Realmente. Botar prazo. Eu faço assim. Meu livro, por exemplo, eu vou dizendo isso, eu vou lançar até tal data. Essa semana eu vou fazer tantas páginas. Porque senão o livro não sai nunca. As pessoas dizem, eu fiz isso muitos anos. Fiquei uns 10 anos dizendo que escrevi um livro, nunca escrevi. E agora já estou finalizando o quarto. Como é que eu consegui? Fazendo doutorado, trabalhando, viajando, consegui, porque eu botei data e prazo. E é tanto por semana, e eu vou fazer de noite, vou fazer fim de semana, vou reservar um tempo, mas vou fazer. Então, o que a gente não prioriza não gera resultado. Se gera um resultado medíocre. A gente precisa priorizar. É a mesma dica da ASA. Visão, tempo, recursos alocados. Né? Eu preciso ter clareza de visão e recursos alocados. Senão a coisa não anda. Kilder, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, uma satisfação enorme estar contigo. Sempre bom conversar contigo, que a gente possa fazer mais. Que as pessoas gostem da nossa coluna aí, que agora eu semanalmente vou ter alguns textos compartilhados e à medida que quiserem interagir também, tem um espaço aí para interagir com a gente. É isso aí, pessoal. Agradeço muito, Marcos, aí a sua presença aqui, o seu tempo, né? Eu sei o tanto que você é ocupado, o tanto de obrigações você tem aí, né? E o tanto de projetos interessantes que estão acontecendo. Quero deixar um recado para todo mundo aqui que assistiu, ouviu, compartilhar com seu amigo aí que está na frente de uma empresa pequena, média ou grande. O que a gente trouxe aqui falando muito de grandes empresas, mas serve perfeitamente para quem está começando, serve perfeitamente para quem ali está querendo desenvolver liderança, lidar com colaboradores, porque acho que o caminho é o mesmo, né? A gente está falando só de proporções maiores, né? Então compartilhe com seus amigos, deixa aqui os comentários, pergunta sobre os temas que você quer que o Marcos traz pra gente aí no modo das escritas e que a gente pode também trazer aqui um outro episódio, né, no outro tempo pra gente debater aqui. Marcos, muita gratidão, tá? Estou aqui ansioso para ver os artigos, né, para colocar eles no ar, né, e deixar aqui que a gente vai estar compartilhando aí, né, assim que já tiver postado aí. E depois manda notícia lá de Moçambique, lá da África, né? Tem muita coisa para te perguntar depois, né? Sobre essa gestão, sobre essa liderança, né? E muitas coisas que vão acontecer depois desse grupo de liderança que você montou e agora também, né? De pessoas aí nesse nível, né? E, com certeza a gente aprende muito com esses insights aí. Muito. Tá bem, obrigado pela oportunidade, Kilder, que precisar à tua disposição. Obrigado a todos que estão assistindo. Espero que esse conteúdo de fato não seja só mais conhecimento, que consigam colocar em prática e que sirva para ajudar a transformar as realidades. Muito obrigado, Marcos, uma boa noite. Só para finalizar, deixa aqui sua rede social aí, quem quiser entrar em contato, seguir sua rede social. Eu acho que a melhor maneira meu nome está aqui na tela embaixo, não sei se vai aparecer lá no vídeo. Eu vou colocar na descrição. Coloca na descrição, então, no LinkedIn. Melhor maneira de me acompanhar é no LinkedIn, porque eu também compartilho conteúdos lá, agora vou encontrar no de vocês, mas lá é fácil de me achar, quero mandar um chat, quer fazer pergunta. A gente tem como política aqui na empresa compartilhar conteúdos sem direitos autorais, entendeu? Assim, o que a gente produz, a gente compartilha. Então, encontra no nosso site sbdc.com.br, tem uma biblioteca gigantesca lá de material produzido por nós, de e-books, livros que podem baixar,
apostilas que a gente usou em capacitações com outros clientes, que foram produzidas por nós, estão lá para que possam ser utilizados por quem precisar. Perfeito. Grande abraço, viu? Um abraço, até mais. Obrigado, até mais.